Oi, gente. Boa tarde. Tá um friozinho aqui, gente. E tem várias pessoas que são meus inscritos aí no canal que pediu que eu comentasse sobre esse caso da Carla, do Eliseu Silva, né? Margarida Lopes é uma delas que pediu aí, tá aí no comentário. E eu deixei um pouco passar o tempo, porque eu estava procurando entender que as pessoas que querem mais visualização, o que acontece? Mal o rapaz coloca, eles já entram para gravar, para colocar assim, entendeu? E não para analisar, para entender um pouco a coisa, vai falando, você vê que com 1 hora, 2 horas no máximo, daqui a pouco já estão falando lá, entendeu? Então não há uma observação maior. Essa irmã, outras irmãs já me pediram, deve ter uns 4 dias, ou 3 dias mais ou menos, e eu não falei. Assim como me pediram para falar do menino da Sexta e da dona Luzinete, eu esperei passar 2, 3 dias para falar. Hoje eu vou falar sobre a Carla. Bom, o que eu achei? Ela disse que o motivo dela ir foram vários anseios, desejos que ela tem. Entre esses desejos é de comprar algumas coisas que ainda falta para ela trabalhar, murar a casa, né? Aí eu fiquei pensando, gente, é chover no molhado. Por quê? Quando um canal pega um caso como dessa moça para fazer, é para azeitar a vida dela aonde ela está. Porque se for para um canal pegar uma pessoa para arrumar a casa e depois a pessoa deixar a casa e ir para outro lugar para poder arrecadar fundos para melhorar muro de casa, por favor, gente, por favor. As pessoas têm necessidade de habitar na casa. A pessoa tem necessidade de sair da tapera caída, sair da tapera porque a chuva vem, o vendaval vem, vento, tem lugar que venta muito, chove muito. Aí o canal vai e investe numa casa, igual investiu na casa dessa moça aqui. Aí ela vai para outro estado há 6, 8 meses para voltar e fica a casa lá, tem uma pessoa na casa. Então ela tinha que, assim como ela foi agora, ela podia ter ido antes. Ah, mas conheceu um rapaz, aí nesse conheceu o rapaz, você já viu que já mudou? Um vídeo antes, porque eu assisto Eliseu Silva há bastante tempo e ele teve muito tempo com essa moça. Nesse caso da Carla, muito tempo mesmo, foi mais de 9 meses. Porque olha quanto tempo que eu acompanho esse casal, gente. Olha quanto tempo que eu estou mais em casa do que trabalhando assim fora, para alguma coisa assim, que eu tenho ficado mais dentro de casa, depois da pandemia, deve ter mais de anos. Ele falou aqui, eu acho que é 9 meses, 1 ano e pouco, é isso mesmo. Porque estava no meio da pandemia, quando estava aquela crise que você não podia sair mesmo, o pessoal né, que começou esse caso dela, que eu comecei a acompanhar por causa disso, isso mesmo. Tinha uns 9 meses de pandemia, eu falo com vocês, porque eu não entro aqui para poder fazer coisinha, chamar atenção assim não, gente. Eu analiso mesmo antes de eu entrar. Quando ele começou com esse caso aqui, foi quando teve que fechar mesmo as igrejas, que já estavam com 7 meses, vamos supor, de pandemia, no auge da pandemia, que você tinha que ficar trancafiado dentro de casa. Eu comecei a acompanhar assim frequentemente, que aí surgiu esse caso da Carla, e eu comecei a acompanhar. E eu falei assim, gente, essa mulher tá desgostosa, pele, osso, sujeira. Falei, precisa de uma ajuda urgente. Aí chegou o Eliseu. E foi aquilo tudo, e começou a ajudar, ela começou a mudar. Não é mesmo? Quem acompanha, porque a pessoa tem que acompanhar para poder vir falar. Aí tá, ele se empenhou, o canal se empenhou, né, para ajudá-la. E o que aconteceu? Aí fez aquilo tudo, eu gostava, quando saía um vídeo dele, eu vinha logo acompanhar, que na verdade era todos os dias. A verdade foi essa, todos os dias quase tinha novidade no caso dela. Aí tá, quando ele falou que ela tinha arrumado namorado, aquele negócio todo, eu já falei,
E vai dar pano pra manga essa história. Aí, tá, ele parou, aí ele começou, quase não falava mais. Eu falei, tem alguma coisa estranha nessa história aí. Tá, aí depois eu vi nos comentários que algumas pessoas entravam no comentário de outro caso perguntando e ele não respondia. Que foi que passou, que aí ela estava conheceu um namorado, e daqui a pouco foi indo, que até que ele veio e deu o veredito final, que ela estava namorando, passou um dia e agora veio falar que ele foi embora e que ela foi. E que o objetivo dela é esse. Entre esses, é de murar a casa, comprar umas coisas que estava precisando lá, porque o canal dele, eu acho, de uma forma assim, entre ajuda, que eu acho assim, o necessário é a casa. É a parede, telha, janela e porta. O resto as pessoas têm que correr mesmo atrás. Igual eu gosto do canal do Kleberson, mas você vê que os inscritos que mandam, mas o dono do canal tem como se falar com os inscritos. Igual o dinheirão que se gastou de muro, com aquele negócio que o seu Pedro pediu, olha que ele falou o valor que foi aquilo, aqueles grampos de muro, pro seu Pedro não quis ficar lá. Quer dizer, aí ficou aquela marmota lá, casa parada, que agora foi o pessoal do Menino da Cesta para aquela casa. Quer dizer, esse cara aqui ele tem uma visão melhor. Porque igual ele falou, e é verdade, dá um anzol, a vara, e deixa o povo pescar. Porque você já pensou, você vai ficar murando casa, enquanto as outras famílias estão precisando? Ah, mas os inscritos que mandou, a não ser que um inscrito manda e fala, tem que fazer isso. Igual, forro de casa. Gente, isso eles trabalham uns poucos e põem forro. Porque enquanto tá forrando casa que já não chove mais, tem gente na chuva. Então, ela falou aqui, a Carla falou no áudio com o Eliseu, que vai ficar lá. Gente, até ela, igual ela falou, roupa para vender essas coisas, se ela aparecer, tem dois ou uma, rápido. Se não dá certo com o moço que ela foi atrás dele. Aí ela vai voltar. Caso contrário, vai ficando a casa ali, aí você vê, o povo ajudou, o povo abraçou a causa. Ah, mas as pessoas entenderam, então ela fosse antes. Fosse antes de ter a casa pronta. Agora a casa está pronta, ela vai sair, deixar a casa vazia. Para poder, porque tem que botar muro, tem que... Coisa sem necessidade. Sem necessidade, gente. Porque o necessário é a casa, e a casa está pronta. Vocês estão entendendo? Até apagou a TV aqui. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? É coisa que, desestabiliza um dono de canal. Desestabiliza. Ah, mas tem que ver o lado bom da história. O lado bom é que o povo daí são tranquilo. Porque se for na casa de gente revoltada, vai lá e quebra tudo. Viu? Porque eu já vi isso uma vez que aconteceu isso num lugar, não vou dizer o nome, que foi casas populares que o povo foi lá e falou, esse povo não precisa de casa. Tem gente precisando. Eles foram e doaram. Era 72 casas. E depois foi descoberto que a metade da casa, das pessoas, não precisavam da casa. O povo começou a depredar tudo, acabar com tudo por causa disso. Ali, no caso dela, não foi, que a gente viu como estava. Só que ela... o amor faz bem, arrumou um rapaz, e desse rapaz, o rapaz quis ir procurar emprego, aí ela foi atrás, entendeu? Para crescimento, para isso, para aquilo, gente, mas a casa ficou parada. Então ela não tem tempo de voltar, dia certo para voltar. Eu, no lugar do dono da casa, Carla, já que você foi para lá, a casa é sua, mas eu quero que você assine um papel me dando autorização para colocar outra família lá até eu acabar de fazer outra casa, e coloca a família na casa. Nesse período, se você voltar, sua casa vai estar lá. Se você não voltar, já vai ter outra pessoa na casa esperando eu fazer outra casa. E assim eu vou fazendo casa, colocando pessoa
na sua casa até você resolver voltar. Quando você resolver voltar, e nesse período, se eu ainda não tiver com a casa da pessoa que está na sua casa pronta, eu alugo uma casa e coloco a pessoa até a casa da pessoa ficar pronta. Mas eu não vou deixar a casa lá e nem com uma pessoa que talvez nem precisa assim, porque está na casa, porque a casa foi embora. Entendeu? Então, gente, por isso que eu falo, os donos de canais, eles têm que procurar muito e avisar, ó, se você abandonar a casa ou se você deixar a casa para ir para outro lugar, assina aqui, ó, tá assinado. Se você for embora, você perde a casa. Você tem até tanto tempo para voltar. Se você não voltar, você perde a casa e ela vai para outra família. Não é justo? Não, é justo. Porque senão daqui a pouco, ainda bem que não pode vender, senão neguinha se vendia, fala que se dá documento, se é dela, ela faz o que quiser com a casa. Aí já pensou? As pessoas vendo o sacrifício que muitos que ganham salário doa 10, 5 reais, 20 reais para ajudar o canal, depois você vê a casa vazia, outra hora acontece o que aconteceu com o São Pedro, e você vê aquilo ali, você fica triste. Por quê? Porque você vê, quis ajudar a pessoa, ajudou a pessoa, e depois que a pessoa consegue ajuda, acontece esse tipo de coisa. Foi ingratidão? Por uma parte foi ingratidão. Porque não tem nada de tão necessário do que a casa, e a casa já está pronta. E ela largou a casa e foi, isso tudo, a pessoa quando tá, sabe, gente? A pessoa tem que ter equilíbrio até para amar. Ah, porque ali não tem serviço, não tem isso, não tem aquilo. Gente, mas a pessoa tendo casa. Aí a pessoa só vai procurar alimentação. Bolsa escola, ali todo lugar lá tem. Não sei se ela não tem, mas eu acho que recebe bolsa escola das crianças, não é? Então são coisas que tem que serem vistas pelos donos do canal antes que aconteça isso daí. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas esses donos do canal tá levando cada punhalada pelas costas, que eu vou te falar, não é brincadeira não, gente, é só Jesus. Beijo, aí está minha resposta para Dona Margarida e as outras que pediram, tá? Beijão.